silêncio? Nós, como igreja, devemos ter visões mais profundas e olhar as pessoas não como elas são, mas como elas podem vir a ser transformadas pelo amor de Cristo. E no que diz respeito a nós mesmos, colocar na primeira pessoa do singular a pergunta: por que eu, não nós, eu sou um cristão? A primeira coisa que eu tenho que deixar claro para vocês é que eu prezo muito pelo conservadorismo da igreja, mas também tenho claro que Cristo me pediu para ser diferente, não para ser esquisito. Há pessoas que confundem esquisitice com diferença cristã. Esses dias alguém na internet estava me interpelando por que eu achava, porque há uma crítica muito grande que não devemos mais trazer iPads na igreja, e sim Bíblia. Eu falei, olha, desde que a pessoa esteja usando o iPad para acompanhar o sermão, e não para ficar navegando na internet à toa, eu não vejo problema se a Bíblia está no iPad, o comentário bíblico, a lição, tudo mais. Não, pastor, mas o que nos identifica como cristão não é um iPad debaixo do braço, e sim a Bíblia. E eu expliquei para aquele irmão que na época de Cristo o que identificava era um rolo, que os judeus até hoje usam na sinagoga porque acham que o rolo é mais sagrado que o códex, que o livro. Os cristãos depois deixaram o rolo por uma outra forma, que foi o livro. E hoje nós temos no iPad, qual o problema? Então, às vezes, nós confundimos esquisitice com ser diferentes em termos cristãos. E, por outro lado, outro extremo igualmente perigoso, pensamos que ser cristão é só dar o coração a Jesus e não preciso dar mais nada, nem a minha cabeça, nem meu comportamento, nem nada. Temos que encontrar aqui o caminho correto do céu. E deixe-me continuar dizendo para vocês, por que eu devo ser um cristão? Em primeiro lugar, devo ter claro em minha mente que nós cristãos, por mais arrogante que isso pareça ser, somos o argumento de Deus para o universo. Eu sou o argumento de Deus. Quando Satanás gritou no céu, eu tenho o direito de estar aqui, quando Deus lhe perguntou, o que fazes aqui, de onde vens? Ele falou, de rodear a terra e passear por ela. Eu tenho o direito de estar aqui. Veja a humanidade, não é Adão mais o representante do planeta, sou eu. Com o seu comportamento, eles dizem que eu sou o Deus deles. Tenho o direito legal de comparecer no céu representando a terra. E a resposta de Deus foi, viste o meu servo Jó? Nós somos o argumento de Deus. Nós somos os reféns que impedem os soldados de explodirem o prédio para que o refém não seja morto junto com o terrorista. Por que não soltam uma bomba no prédio e matam o terrorista de uma vez? Porque há reféns inocentes lá dentro. Nós ainda somos os reféns. Deus não destrói o planeta Terra, não é por causa das belas árvores que há aqui, por causa das flores, dos rios. É porque nós estamos aqui. Deus não destruiu o planeta e o fez de novo, não foi porque Deus falou, mas é tão bonitinha a minha natureza, vou destruir. Não, Ele podia fazer 1000. Ele não destruiu o planeta Terra, preferiu resgatá-lo. Não foi por causa dos animais, das plantas, das flores, dos rios. Foi por sua causa. Por que ser cristão? Eu sou o que impede a destruição do mundo. Agora, será que eu estou fazendo o meu papel de cristão? Será que eu estou correspondendo realmente àquilo que me corresponde? Aí, de novo, eu apelo para o que eu falei de novo sobre o behaviorismo, porque assim como eu acho que muita gente pode comportar bonitinho apenas por uma questão de comportamento, de behaviorismo, outros também podem achar que podem ter o comportamento que quiserem. Basta estar na igreja e está tudo bem. Irmãos, eu, quando vou por aí nos congressos, os jovens sempre fazem perguntas para os pastores. Depois que eu dou minha palestra, vem aquelas perguntas lá. Eu também gosto de fazer perguntas. E eu pergunto aos jovens, como está a imagem do cristianismo pela vida que você leva? Eu já notei que hoje nós vivemos uma incoerência muito grande. É uma época de incoerência sem tamanho. Por questão ética, uma vez que está sendo transmitido pela internet, eu não vou dizer o nome da atriz, vou falar apenas o milagre, mas não a santa. Uma famosa atriz da Rede Globo, em várias das suas entrevistas, inclusive uma última que eu li e mostrei para minha esposa, ela diz assim, eu sou adventista do sétimo dia. A minha avó é adventista, minha mãe é adventista e eu sou adventista. Não vou à igreja há muito tempo, por causa da vida agitada que eu tenho, mas sou adventista. E na entrevista continua assim, eu e fulano de tal estamos muito felizes na nossa relação, vamos nos casar ano que vem e o nosso filhinho, que já está com 1 ano, vai ser batizado em breve. Interessante, ela está vivendo maritalmente com um rapaz, fala que vai se casar ano que vem, e não quer nada, nem padre, nem pastor, uma cerimônia simples com alguns amigos. E vai batizar o filhinho dela, que já nasceu. E diz, eu sou adventista. Interessante.
Esses dias, conversando na USP com uma das professoras lá, eu falei, olha, professora, eu tenho que fazer uma apresentação. Ela falou, a gente estava marcando a data. Eu falei, uma coisa, não marque para sexta-feira à tarde. Aí eu fui explicar, sabe por quê? Porque para eu sair daqui 4 horas da USP, eu não vou chegar a tempo. Aí só sabe que eu guardo o sábado. Não, eu sei, você é adventista, é claro, eu me esqueci. Não vamos colocar sexta-feira para você não ter problema com o sábado. Eu sei, eu conheço os adventistas. Inclusive, há muito tempo eu conheci um adventista aqui, quando eu era mais nova, aqui na USP e tal, e nós fomos até o casamento dele. Vocês também não comem carne de porco? Eu falei, não, exatamente. Mas eu lembro que um dia no refeitório, ele colocou uma carne de porco no prato. Eu falei, fulano, vocês não comem carne de porco? Ele falou, faz de conta que eu não sei o que é. Ela não falou isso em tom de crítica, mas ela falou lembrando disso de tantos anos. Irmãos, lidando com ateus e secularizados, eu aprendi uma coisa. Eles podem até não concordar com a sua ideia sobre criacionismo, sobre sábado, sobre alimentação, mas eles respeitam você. O que eles não entendem é uma palavrinha chamada incoerência. Aí vai tudo por água abaixo. Quando você diz uma coisa e pratica outra, eles não entendem. E eu tenho alguns dados que mostram a incoerência do cristianismo. E agora eu pergunto a vocês, ajudem-me, como é que eu respondo a um ateu? Vocês estão vendo agora um pastor que gosta de lidar com o público ateu, o público secularizado, e perante o NASP eu vou admitir para vocês uma saia justa que, se um ateu me encostar na parede, eu não vou saber muito como responder. Talvez vocês podem me ajudar. Uma pesquisa feita ano passado pelo Pool Forum, foi uma pesquisa bem elaborada, com técnicos, com estatísticos, não foi coisa de quintal, não. Com 32 questões divididas por sexo, faixa etária, padrão social, nível intelectual, todo conforme manda as regras da estatística. Uma pergunta sobre conhecimento religioso e conhecimento bíblico. Perguntas fáceis e perguntas complexas. Eles pegaram várias pessoas, pegaram alguns ateus, alguns judeus, alguns mormons, alguns evangélicos e alguns católicos. Sabem qual foi o resultado? Quem teve a menor pontuação foram os católicos. Tiveram uma média de 14,7 pontos, no máximo de 25. Acima dos católicos vieram os protestantes. Tiveram uma média de 16 pontos. Acima dos protestantes vieram os mormons, com 20,3. Os adventistas estão entre os evangélicos. Os judeus tiraram 20,5. E no topo da lista, os campeões que acertaram o maior número de perguntas sobre Bíblia e religião foram os ateus, com 20,9. Nós, adventistas, estávamos no 16,0. Os ateus estavam no 20,9. Ateus estão conhecendo mais a Bíblia do que os jovens que vêm ao programa JA. E havia perguntas de todo sentido ali. Havia perguntas complexas, como, por exemplo, você sabe o que é transubstanciação? E havia perguntas simples, como, por exemplo, quem pregou o Sermão do Monte? E dos que se diziam cristãos, só 43% souberam dizer quem pregou o Sermão do Monte. Uma percentagem de 38% dos cristãos acreditavam que o Evangelho de Tomé fazia parte do Novo Testamento. Isso aqui é estatística, é pesquisa séria. Se nós fizéssemos uma pesquisa entre nós tiraríamos que nota? Você sabe por que você é adventista? Você sabe por que você discorda da pessoa que não é adventista? Você conhece como ele raciocina e por que você discorda dele, ou você apenas tem um preconceito e está acostumado a pensar assim? Por que você guarda o sábado e não o domingo? Por que você acredita que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus e Joseph Smith não é? Pastor, desculpa, ninguém aqui é obrigado a fazer teologia. Eu não estou cobrando que você faça teologia, mas eu sei que se eu fizer um questionário sobre cultura inútil, muita gente tira 10. Se eu perguntar qual é o nome do pessoal do BBB, nome dos técnicos de futebol, nome dos jogadores do Corinthians, do Palmeiras, muita gente sabe. E desculpe, eu não estou contra o futebol nem nada, mas quer dizer cultura inútil. Se eu perguntar todos os detalhes sobre Hollywood, qual é o nome dessa atriz? Se eu apresentar vários quadros ali, quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Um monte de gente acerta.
Mas se eu perguntar da Bíblia, não sabem. O problema não é que nós não precisamos ser teólogos, o problema é que nós estamos nos tornando doutores, PhDs em cultura inútil e não estamos sabendo aquilo no que nós acreditamos. Desculpe a severidade disso, irmãos, mas é porque estamos vivendo tempos solenes. Jesus está perto de voltar. E se nós não sabemos nem o que nós somos e por que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui? Quando eu era criança, minha mãe me ensinou uma coisa que eu acho que a mãe de vocês ensinou para vocês também. Quando eu falar, todo mundo vai lembrar. Sabe qual a primeira coisa que a sua mãe ensina quando você é criança? Seu nome completo, nome dos seus pais e o seu endereço. Foi assim ou não foi? Não foi? Sua mãe desnaturada. Por que a maioria das mães ensinam para você o seu nome completo, o seu endereço e o nome dos seus pais? Resposta óbvia: se você se perder, você sabe para onde? Voltar. Quando você sair para enfrentar a USP, Unicamp, o mundo dos negócios, que é um mundo completamente hostil ao da religião, se você sabe o seu nome religioso, o seu endereço religioso e o nome do seu pai, você sabe para onde voltar. Se você não sabe isso, você depois vai ter que ser adotado, porque criança não tem RG. E eu quero terminar a minha explanação lendo uma passagem da Bíblia com vocês. Jesus falou certa vez em Mateus capítulo 5, verso 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ficar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal era uma substância importantíssima no passado. Eu acho que vai ser redundante eu falar aqui que a palavra salário vem de sal, que o sal era quase uma moeda de troca. Isso tudo vocês já sabem. Eu só quero acrescentar duas coisas. No Antigo Testamento, havia uma lei de Deus no livro de Levítico que toda oferta, especialmente a oferta de manjares, deveria ser temperada com sal, antes de ser queimada. Por que ser temperada com sal antes de ser queimada? Só para o sacerdote ter uma comida agradável? Não ia ser queimada. Não era para consumo do sacerdote? Por que ser temperada com sal? Porque o sal era símbolo da preservação. Numa época em que não havia geladeira, nem freezer, nem os instrumentos que temos hoje para guardar um alimento, o sal era que garantia um alimento ser guardado por dias e dias sem perecer. Não é à toa que os soldados romanos davam tanto valor ao sal para virar salário, porque se ele guardava um pouco de sal, ele podia guardar um peixe para comer em algum lugar longe da água. O sal tinha essa importância, símbolo de preservação, de pureza, de purificação. E o templo, então, já que Deus deu a ordem para salgar as coisas, o templo tinha um depósito de sal. Tanto é que existe uma expressão em hebraico que chama-se a aliança do sal. Paulo falou assim: seja a palavra de vocês temperada com sal, com firmeza, com pureza. O sal, a sala do sal. Então o sacerdote, sempre que ia fazer um sacrifício, tirava um pouco de sal e salgava aquilo. Mas se o sal misturasse com coisas impuras e perdesse o sabor dele, o sacerdote não podia mais usá-lo no templo. Sabe o que faziam? Eles guardavam esse sal. E em Jerusalém, durante o inverno, neva. E vocês, quem já morou em país que neva, sabe muito bem disso. Neve fica escorregadio. E o que eles fazem quando querem derreter a neve? Jogam sal. Então, em Israel, eles pegavam aquele sal estragado e jogavam no pátio do templo para que as pessoas não escorregassem. Então, aquele sal acabava derretendo a neve, virava uma lama. Quem já viu nos Estados Unidos, quando coloca sal, vira uma lama, fica um negócio feio. Então Jesus falou assim: olha lá aquele sal. No início ele veio aqui para o templo para ser usado no sacrifício, mas como ele perdeu o sabor dele, de nada mais presta senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas Jesus continuou: eu quero fazer outra comparação. Vocês também são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. A candeia ou a lâmpada era um objeto como esse aqui que eu tenho na mão. Esta é uma cópia, é uma réplica. As lâmpadas do tempo de Jesus eram exatamente como estas que eu tenho aqui em minha mão. Você colocava aqui no orifício maior o azeite, no orifício menor na ponta um pavio e acendia. Como as casas no tempo de Cristo só tinham um cômodo, uma única lâmpada dessa dava para iluminar toda a casa. Por isso que ele fala assim: ninguém acende uma candeia,
mas uma vez que ela esteja acesa, ilumina todos os que estão na casa. Há muitas passagens da Bíblia sobre a candeia. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que existe mais ou menos a uns 20 quilômetros ali do Mar da Galileia, uma cidade chamada Isfat. Essa cidade é muito famosa, e Flávio Josefo já falava dessa cidade chamada Isfat. Ela fica no ponto mais alto das colinas da Galileia. E todo mundo ficava admirado quando olhava aqui do Mar da Galileia as luzes de Isfat. Eu explico por quê. Imagine que em torno do Lago da Galileia é uma montanha como um lago como a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Imagine em volta várias cidades, mas o lago é muito grande. Então, de noite, é um breu danado, não tinha energia elétrica. O que eles viam eram lamparinas como esta acendendo nas casas. E todo mundo ficava admirado, porque lá de Isfat, porque estava no alto da montanha, quando as pessoas acendiam as lamparinas, daqui da Galileia, dava para ver. E todo mundo comentava como é maravilhoso, hein? Olha bem, Isfat está tão longe da gente, mas só porque está na montanha, dá para ver as lâmpadas de Isfat. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que Jesus, quando fez essa comparação, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ele estava se referindo a Isfat. E ele falou assim, olha lá Isfat, vocês estão admirados como é que essa cidade pode ser vista daqui, não é? E os discípulos, é verdade, Senhor, que fantástico, não é mesmo? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Brilhe assim também a luz de vocês, para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu. O meu desejo, primeiro, para a minha vida pessoal e para a de vocês, é que a nossa vida possa brilhar perante as pessoas. Porque eu descobri que a minha vida é a única Bíblia que muita gente lê lá fora. E uma coisinha a mais. E um recado especialmente para quem faz teologia. Porque, de repente, eu falei do conhecimento bíblico e alguém que é meu aluno fala assim, eu estou tranquilo, porque eu faço teologia, eu estou estudando grego, hebraico, Antigo Testamento, arqueologia. Isso não é para mim. Cuidado também para você ter uma teologia que não leva pessoas aos pés de Cristo. Por mais acadêmico e profundo que seja o meu conhecimento da Bíblia, se eu não transformar isso em almas ganhas para o reino de Cristo, eu não estou fazendo teologia, estou fazendo teologismo. E eu não quero ser doutor em teologismo. Teologia batiza, converte, proclama. Teologismo apenas mostra conhecimento erudito e nada mais. Você está levando pessoas aos pés de Cristo? Qual foi a última vez que alguém veio para as águas batismais por uma influência sua? Qual foi a última vez? Pensa nisso. Senão, por mais que você fale que guarda o sábado, eu temo que possa acontecer como numa última parábola que eu quero contar para você. Uma vez um paraquedista pulou de um avião e veio caindo, e o paraquedas enroscou numa árvore. E ele ficou agarrado, balançando. E quando ele estava agarrado, balançando, desesperado, como eu saio daqui? Passou debaixo da árvore um homem com uma Bíblia, todo feliz, indo para a igreja, talvez a escola sabatina, não sei. E quando o paraquedista viu o homem lá embaixo, falou, ei, você embaixo. Ele olhou para cima, olá, por favor, ajude-me a descer. Ajudo. Olha bem, o senhor é um paraquedista, não é mesmo? Sou. Eu estou vendo, o senhor está com paraquedas aí, né? Sim, eu sou um paraquedista. Você, por favor, ajude-me a descer? Ajudo. Só que antes, eu vi que o senhor desceu de um avião que acabou de passar, porque eu escutei o barulho do motor. É verdade, eu pulei daquele avião sim, e estou em problemas. Você me ajuda a descer? Ajudo, claro. E percebo também que o senhor é da aeronáutica, porque o senhor está ostentando um uniforme aí. Sou da aeronáutica. Sou da aeronáutica, sim. E mais, é da aeronáutica e é major, porque eu estou vendo a patente. Eu sou major. E você embaixo, você é crente? Eu sou, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Ele falou assim, não, que você está há meia hora me dizendo um monte de verdades que não servem para nada. Irmãos, em nome de Jesus, estou falando primeiro para a minha vida, eu quero dizer verdades que valham para alguma coisa. Ninguém nega que sejam verdades, mas se não transformarem pessoas, são verdades que não servem para nada. Eu espero, em primeiro lugar, para mim e depois para você, que nós digamos verdades que valham para alguma coisa. Porque saiba, Jesus em breve voltará. Eu não posso reclamar da vida que eu tenho. Eu lutei muito, sofri muito.
Se vocês soubessem uma parte do que eu já passei, mas hoje, graças a Deus, eu venci. Mas eu tenho a consciência que essa vitória é provisória. Tudo passa. Tudo passa. Tudo vai passar. Quando eu estava sentado com minha esposa ali, ela estava lembrando, puxa vida. Outro dia mesmo a gente aqui no colégio, lembrando do Iaene, ela daqui, a gente estava animado no jovem, aí com 20 e poucos anos, já estou aqui como professor, se Jesus não vier daqui até lá, já estou aposentando. Tudo passa. Então a vida não pode ser só este mundo. E eu tenho uma boa notícia para você, não é. Jesus em breve voltará. Então não ouça o que eu falei agora apenas como uma agressividade à sua cabeça, não. É uma tentativa desesperada de um pastor de acordar você para a realidade que você vive. Não brinque com o seu cristianismo. Não brinque com o seu cristianismo. Você tem que entrar no céu. E coloca uma coisa na sua cabeça, uma oração que nós vamos fazer agora. Senhor, nem que eu seja o último a entrar no céu, eu vou entrar. Amém? Machucado, esfolado, cansado, cheio de dúvidas, mas eu vou entrar, porque eu estou agarrado na sua mão. Coloca isso na sua vida, e pela graça de Jesus, eu quero no céu encontrar com você e lembrar que a gente fez uma renovação de pactos com Cristo aqui. Porque nós somos o sal e a luz de Cristo, e que o diabo trema diante dessa certeza. Amém? Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Amado Senhor, não queremos ser apenas cristãos como aquele da parábola, dizendo verdades que não servem para nada. Não queremos também, Senhor, ser apenas religiosos, behavioristas, tendo um comportamento certinho, achando que isso é o bastante para ir para o céu, ou, por outro lado, tendo um comportamento completamente desregrado, inconforme com a Tua palavra, e achando que também só o fato de estarmos na igreja é o suficiente para ir para o céu. Não, Senhor, por favor, transforma-nos todos os dias em novas criaturas. Queremos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. Queremos conhecer aquilo que nós acreditamos. Queremos saber, Senhor, por que nós estamos aqui. Queremos pregar esta verdade. Queremos dizer ao mundo que nós temos um Deus, que nós temos um Salvador. E, Senhor, nós queremos, por Tua graça, ser o sal e a luz do mundo. E quando Jesus vier, que nós sejamos o sal incontaminado e a luz que ainda brilha, não por nós mesmos, mas por Tua graça através de nós. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Perdoa todo e qualquer pecado que houver entre nós. E que Teu Santo Espírito nos ilumine a cada instante. Segura-nos nas Tuas mãos, ó Pai. E não permita que nenhum de nós aqui esteja ausente do reino celestial. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.